Já recebi uns 30 pedidos para comentar os dados da Auditoria Cidadã. Bom, estão basicamente nessa palestra aqui da doutora Maria Lúcia Factorelli, tá? Parece que a moça é auditora da Receita Federal, dá palestra no exterior, então ela é muito bem conceituada. Então o pessoal me manda direto isso aqui, porque ela fala que a dívida pública está estourando, está aumentando muito, assim como o Rodrigo Constantino. No meu entender, o Rodrigo Constantino está à direita e ela está à esquerda. Os dois exageram nos números, tá, para poder defender suas teses, mas os dois não passam dos dois lados de uma mesma moeda. Ela tem um site também, tá? auditoriacidadã.org.br, vou botar o link para vocês. Então lá tem alguns dados, tá? Alguns números aqui, ó. Então o que eu fiz? Ela calcula os juros, tá? Fala que o Brasil gastou quase 700 bilhões com juros, tá? Então eu peguei aqui para vocês verem, a Selic, tá? É evidente que nem todo o título do governo é pela Selic, tá? Mas a Selic hoje estaria em 1,73% ao ano real, tá? Isso aqui quando a Selic estava em 7,50, até possível que tenha caído mais um pouquinho. Então, vamos trabalhar com 1,73, sabendo então que nem todo o título do governo paga apenas 1,73 de juro real. Existem alguns que devem estar pagando IGP mais 4% ou 5%, mas o juro real não passa de 5%, 6%. Tanto é que os fundos de previdência estão tendo muita dificuldade para conseguir 6% de rentabilidade ao ano. Então eu tirei lá do site, ó. Tá vendo? Está devendo 669, né? 670 bilhões. E ela fala que já foi 670 bilhões de gasto, tá vendo? 51% do gasto federal, de gasto com a dívida já consumiu. A dívida já consumiu como? Tá vendo? São palavras que não estão bem definidas dentro da economia. Consumiu como, né? Aparentemente seriam juros. Então, pelas contas dela, ó, gastou 670, o estoque da dívida 2.637, isso dá 25,4% em apenas 9 meses. Mas é evidente que o governo não paga 25% de juros, tá, ao ano. Então, o que eu fiz? Ó? Eu peguei a dívida da 2.637, a mesma dívida dela, e apliquei, a dívida eu não sei se está nisso, eu nem olhei, mas apliquei 1,73%, dá uns 46 bilhões de reais por ano. E não os 670 que ela calcula. Mas por que ela erra? Aí que está o segredo, tá? Ela pega aqui, ó, juros e encargos da dívida e soma com a amortização da dívida. O que é a amortização da dívida? Amortização, gente, imagina vocês que uma dívida de vocês vence esse ano, 110 mil reais. Você paga 10 mil reais de juros e refinancia, faz a rolagem de 100 mil reais. Então, qual que foi o seu gasto com a dívida no ano? Foi 10 mil que é o juro que você pagou. Os outros 100 você rolou. Então, ela computa a rolagem da dívida como despesa, como encargo, e não é. Aí é aí que ela erra nas contas. Mas por que ela erra nas contas? Aí que está o segredo. Tá lá, orçamento 2013. Privilégio para juros, migalha para servidores públicos e salário mínimo. Então ela quer que os servidores públicos façam greve, que aumentem o salário. O governo federal divulgou proposta aumentada, igual detalhe a previsão com a apresentação, página 2022, tá? Foi de lá que eu tirei alguns números. Valor previsto para atender as reivindicações do servidor, né? Ela apresenta como se fossem justas. Apresentado durante greves, tá vendo? Ela é a favor de greves realizadas em 40 categorias de 10... 5, entendeu? Então a gente nota claramente que ela é de esquerda, é o contrário do Rodrigo Constantino. Aqui também o gráfico que ela apresenta na palestra, tá? Que é um absurdo que está se gastando com amortizações da dívida. Essa amortização que não é bem amortização, é rolagem, né? Mas deixa para lá. Ela mostra também um gráfico da dívida externa, como se a dívida externa estivesse aumentando perigosamente. E aonde que está o erro? Tá aqui mais em evidência. Vamos lá, o erro está o seguinte, ó, ela não computa as reservas. A reserva tem que ser abatida da dívida, é claro, porra. Você deve 100 mil, mas tem 200 mil no banco, você pode pagar a sua dívida e te sobra 100. Então é evidente que o que você tem guardado no banco influencia. Como que a contabilidade trabalha com o balanço patrimonial? Tem o ativo do lado esquerdo, o passivo do lado direito e ativo menos passivo, patrimônio líquido. Então ela fala que você não pode computar a reserva, não pode calcular a dívida líquida, mas é evidente que não só pode como deve. E na hora que você computa a dívida externa, tá, com as reservas, vai dar que o Brasil hoje é credor líquido. Então está totalmente sob controle a situação. É ela que está exagerando para poder puxar a sardinha para o lado dela.
Ela apresenta lá também, eu fui questionado, que os credores da dívida interna são esses aqui. Eu, sinceramente, não consegui localizar o número, confesso que não procurei direito, vou até passar um dever de casa para vocês procurarem isso para mim, tá? Mas eu sei que existem pessoas físicas que são detentoras da dívida interna. Por quê? Porque eu já comprei título do Tesouro Direto, então eu já investi pessoalmente. Confesso que eu não sei o percentual, mas a minha desconfiança é que existem bancos que compram os títulos para as pessoas, funcionam como corretores. E acredito que ela esteja colocando o banco como credor, sendo que, na verdade, o banco seria apenas o intermediário. Mas não tenho certeza e tenho que investigar esses números aqui. Mas isso aqui, para mim, pouca diferença faz quem que é o credor. Interessa que o governo está pagando juros baixíssimos e os bancos, se deixam o dinheiro com o título do governo, é uma questão de mera liquidez, é coisa do dia a dia. Um banco não vai investir em título do governo dando tão pouco. Por quê? Porque ele tem outras opções mais vantajosas, emprestar dinheiro para as pessoas físicas e para as empresas. E é isso que os bancos estão fazendo. Por isso que os bancos estão aumentando muito o valor que eles emprestam para as pessoas físicas e para as empresas. Por quê? Porque ele está deixando de emprestar para o governo. A dívida do governo está caindo e ele está emprestando para outras pessoas. Então fica aqui o dever de casa para vocês. Tá? Se vocês descobrem, me manda por e-mail. Tá? Não vou ficar pesquisando. Ela fala também, ó, tá vendo? Números da dívida, dívida externa, ela não abate as reservas. A dívida interna, eu acredito que ela pega a bruta, não pega a líquida. Então a dívida brasileira, 3,2 trilhões. Não sei de onde que ela tirou isso não, tá? E ela fala assim, artifícios utilizados para aliviar o peso dos números. Então, esses artifícios que ela alega, gente, dívida líquida, juros reais, atualização contabilizada como se fosse amortização, exclusão da dívida externa privada, comparação dívida líquida, isso aqui, gente, tudo se faz para poder analisar as dívidas, é tudo correto, e ela fala que tudo isso são artifícios que são errados. Então, ela desvirtua, ela inverte a situação. Então, juros reais é a coisa mais sensata que tem. Porra, você está recebendo 20% de juros ao ano, mas a inflação está 30%, você está perdendo dinheiro. Agora, se a inflação tiver zero, está ganhando. Então, é evidente que você tem que ganhar, calcular os juros reais. Dívida líquida é evidente que você tem que calcular para saber quanto que você tem e quanto você deve. É igual patrimônio líquido na contabilidade. Você não vai calcular, então, o patrimônio líquido? Atualização, a correção monetária, né, a inflação, ela não é despesa, tá? O governo, se tem 10% de inflação e tem uma atualização dessa dívida, isso não é despesa, isso é uma simples atualização. O juro, sim, é despesa. Aquilo que ele paga acima da inflação é despesa. Exclusão da dívida externa privada. A dívida externa privada não é do governo, então é evidente que em algumas ocasiões você exclui. É para falar que não é dívida do governo, mas você computa ela tudo para ver se o Brasil vai ter problema cambial. Comparação dívida líquida PIB, isso aqui o mundo inteiro faz e o mundo só trabalha com isso. Por quê? Porque não me interessa o quanto que é a dívida, interessa quanto que é a relação dívida líquida, porque se o PIB for muito alto, o cara consegue pagar a dívida. Entendeu? É igual, por exemplo, dívida de 100 mil reais, é grande ou pequeno? Para o Ike Batista é pequeniníssima, para um mendigo lá é enorme. Então depende de quanto a pessoa ganha, que é o PIB. Então por isso tem que levar em conta. Ela fala que dívida líquida é uma jabuticaba que só existe no Brasil. Mentira, o mundo inteiro calcula a dívida líquida. Então ela fala que ninguém calcula e ninguém divulga. O FMI, gente, basta vocês entrarem lá, eu vou botar o link, vocês entram lá, tem lá dívida líquida, dívida bruta, tem todo tipo de dívida, necessidades financeiras, tá? Então, o mundo inteiro calcula o tem da dívida líquida. Isso aqui é mentira dela, ela fala isso aos 50 e 52 lá no... Vou botar o link também do vídeo dela, tá? Eu recebi um comentário, o cara falando, segundo o Tesouro Direto, uma nota do Tesouro Nacional Série B, principal com vencimento em 2035, rendeu 52,88 nos últimos 12 meses. Quanto aos bancos lucraram, eu não sei, mas eles têm prioridade no leilão. Bom, ele está falando que o NTN-B rendeu 52,88. Não sei se esses números são verdade, mas o que acontece? O título pré-fixado, gente, provavelmente é um título pré-fixado, está para render esse tanto, é o seguinte, quando os juros caem, como aconteceu no último ano, o valor do título sobe. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o valor atual o que é? É o valor nominal, tá, vamos botar 100 mil reais em 2035, dividido pela taxa de desconto. Então você põe 1 mais I elevado a 23 anos que está faltando para vencer. Tá? Quanto maior os juros, maior o desconto e mais o valor atual vai ser menor. O valor nominal é fixo, que é o quanto você vai receber em 2035. Então, quando a taxa de juros sobe muito, o valor do título cai. Então, está na hora de comprar. Eu já fiz isso. Quando o juros está bem caro e você calcula que ele vai cair,
você investe em título pré-fixado, tá? Não vai investir em título corrigido pela Selic e nem em título com correção pela inflação. Mas parece que existem alguns títulos corrigidos pela inflação, por serem uma série mais longa, acaba que a flutuação deles é maior do que o pré-fixado. Mas vocês dão uma olhada lá, tem jeito de ganhar dinheiro com isso. Mas não é porque o cara ganhou dinheiro nos últimos 12 meses que foi o governo quem perdeu, entendeu? O governo vende títulos de longo prazo. Então é evidente que essa remuneração não vai se repetir nos outros 23 anos. Pode até ser negativa no próximo ano, se os juros subirem. Então as pessoas não sabem fazer contas, daí vem confrontar a gente com o dado que ele pegou sem saber o que significa o dado. E qual que é a conclusão que eu tiro? A doutora Maria Lúcia Fatorelli, ela é de esquerda, ao contrário do Rodrigo Constantino. E ela defende que a dívida está aumentando igual o Rodrigo Constantino, é interessante. Ela defende, então, o interesse dos pobres e, principalmente, no meu entender, dos funcionários públicos. O interesse dos pobres, eu até acredito que ela possa defender mesmo os pobres, mas eu acho que o grande público dela são os funcionários públicos. E os funcionários públicos fecham os olhos para os erros dela, porque a gente pertenceu a um grupo, defender os interesses do grupo, a gente é muito bem aceito pelo grupo. Quando você fala a verdade, o pessoal te senta a cacete. Então, tem esse viés ideológico, é assim mesmo que funciona. Agora, se vocês quiserem mesmo a verdade, vocês abrem o olho. Falou, moça?